Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, queremos sentar-se, por favor. Nós estamos no domingo leitário. A Santa Igreja, como boa mãe, as mães fazem isto. Quando um filho está fazendo um trabalho muito duro, fazendo uma coisa muito dura, ainda que seja para o bem dele, sei lá, passando por um tratativo médico, alguma coisa, a mãe dá um jeitinho de dar um alento para ele. Eu estou vendo várias mães sorrindo. Traz um chocolate para ele. Ela não vai tirar a ele daquele tratamento que está doendo a ele, mas no meio ela alegra a ele para que ele tenha forças para continuar a receber aquele benefício que ele está recebendo por aquele tratamento. É o que a Santa Igreja faz conosco. A Santa Mãe Igreja, corpo místico de nosso Jesus Cristo, divina, ela tem como alma o Divino Espírito Santo. Como ela é bela, ela nos impõe esse período de Quaresma, para que nós possamos preparar-nos para a Páscoa, para corrigir os nossos defeitos. É um tempo de análises espirituais, de correção, de penitência. Por isso, inclusive, não tem flores. Hoje tem flores, mas normalmente não tem flores. Não tem flores, não tem glória, não cantamos aleluia. E, entretanto, no meio da Quaresma, quarto domingo de Quaresma, domingo leitário, os paramentos não são roxos, mas isto sim róseas. Permite-se flores. Mas ainda não tem o aleluia, ainda não tem a glória. Porque continuamos na Quaresma, mas no meio da Quaresma, a Santa Igreja quer nos dar um alento. Dizendo o quê? Dizendo que toda esta penitência, todo esse exame de consciência é para o nosso bem, vai nos levar à Páscoa. Não só a Páscoa litúrgica, mas sobretudo a Páscoa eterna, do qual a própria Páscoa litúrgica é uma preparação. E por isso, neste domingo, leitário, alegria, a Santa Igreja nos quer dar a alegria. É com a alegria que nós vamos ter forças para continuar nesse período de preparação. E justamente vem aí a definição de alegria. O que é alegria? O mundo inteiro procura alegria. Não há um homem, uma mulher que não procura alegria. Hoje, domingo de manhã, passamos para vir para cá, por essas regiões da Serra. Há restaurantes já colocando as costelas para se assar, porque todo mundo está pensando no seu domingo, e o dono do restaurante também. Tá? O que é alegria? Todo mundo procura alegria de alguma forma. O que é alegria? Vai saber o que é alegria? Nicodemos. Nicodemos é esta figura enigmática, que tem a conversa noturna com nosso Jesus Cristo. O terceiro capítulo de São João é totalmente dedicado a esta conversa noturna. Para entender isso, nós temos que pôr no contexto. Nosso Senhor Jesus Cristo está no início da vida pública dele. Ele acabou de realizar as bodas de Caná, o primeiro milagre dele, e começou a multiplicar os milagres. Por isso, no segundo capítulo, o Evangelho do domingo passado, disse que muitas pessoas vendo os sinais dele converteram-se. Então, o povinho está todo sendo convulsionado por este mestre que apareceu, que está fazendo milagres em quantidade. Ao mesmo tempo, e também era o evangelho do domingo passado, nosso Jesus Cristo entrou em Jerusalém, no templo, na época de Páscoa, é a primeira Páscoa dele, da vida pública dele, e ele tece um chicote e expulsa os vendilhões. Então, é uma mudança nos quadros. O povinho está à procura de alguma coisa. Eles sentem a mão de Deus, milagres em quantidade. Entretanto, eles já não querem por inteiro aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está oferecendo. Eles ainda têm uma mentalidade toda imbuída por uma ideia messiânica, uma ideia do Messias político-temporal.
Eles estão sendo opressos pelos romanos, estão debaixo do domínio romano, têm que pagar impostos aos romanos. Eles então estão sonhando como um Messias meio triunfalista, um grande general que vai liberar a eles, não tem mais impostos, vai colocar a política em ordem, construir melhores estradas, toda a vida humana deles. E esta noção nacionalista, político-social, é o Messias que eles estão querendo. Por outro lado, também os chefes religiosos estão se movendo. Porque este homem que entrou não só causa admiração pelos milagres dele, mas causa medo. Porque se ele faz milagres, tem o dedo de Deus lá. E ele é um poder que escapou das mãos deles. Eles, fariseus, haviam dominado a religião. Haviam falseado a religião. Se nós pegarmos o capítulo 23 de São Mateus, e também São Marcos está cheio dos vitupérios de nosso Senhor Jesus Cristo contra os fariseus. Eles haviam falseado a religião. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz, eles trocaram o amor de Deus por preceitos humanos. Por isso, naquele templo havia tudo, sacrifícios, tudo que parecia a antiga religião, aquilo que Deus mandou a Moisés, etc. Uma coisa não havia Deus. Deus de tal maneira não estava que quando Deus entrou, ele tece um chicote e expulsou a eles. E disse, não transforme a casa do meu pai num covil de ladrões. Então, exteriormente, a religião, mas interiormente, covil de ladrões. Era outra mentalidade. Então, de um lado, o povinho querendo uma alegria, querendo uma solução político-social, temporal, econômico para os probleminhas deles, achando que aí estaria a alegria. Os chefes dominando tudo, falseando a religião, e aí no meio disto aparece o homem Deus, Jesus Nosso Senhor. E por isso Nicodemos vem até ele. Aqui nós estamos na segunda parte da conversa. A primeira parte da conversa, ele vai dizer, mestre, sabemos que tu vens de Deus. Claro. E ele mesmo diz, porque ninguém pode fazer os milagres que vós fazeis sem vir de Deus. Então ele reconhece, tem um poder aqui. Entretanto, Nicodemos não tem coragem. Porque ele sente que os outros fariseus estão uma fera contra nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem visitar a ele de noite. Ele é o discípulo noturno. Ele ainda não se converteu por inteiro. Ele sente-se atraído por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer conhecer a verdade. Mas ele não rompeu com o mundo. Ele não rompeu com as vantagens que ele recebe como membro do Sinédrio. E nosso Senhor Jesus Cristo, com muita bondade, vai preparando a mentalidade dele. Nosso Senhor Jesus Cristo diz para ele, é a primeira parte da conversa, de que nós conhecemos isso. Ele diz, se alguém não nasce da água e do Espírito Santo. Lembre-se disto, ele trata disso, nós ouvimos pelo menos outras vezes. Nosso Senhor Jesus Cristo está tratando do batismo. Está tratando da graça. Então ele está mostrando que aquilo que ele veio trazer é a salvação dos homens, mas esta salvação se opera pela graça, não por vias humanas, por uma via divina. E isto que ele continua aqui. Ele diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Então ele veio trazer a vida eterna. Como? Arranjos políticos, melhoras políticos sociais, econômicas? Não. Elevando o Filho do Homem, levantando o Filho do Homem. É muito bonito o nosso Jesus Cristo, com muita didática divina, faz um jogo lá, levantando. O levantar é um sinônimo de glória. No capítulo 12 de São João, vamos ver, é o último capítulo antes da paixão, ele vai usar as mesmas palavras. Ele vai dizer, Pai, glorifica teu Filho. E nesta hora uma voz do céu é ouvida por todo mundo lá no templo. E diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. E neste momento nosso Senhor Jesus Cristo fala para o povo de que vai levantar o Filho do Homem. Então o levantar e colocar ele no alto é a glorificação dele. Mas qual é a glorificação dele? É também a crucifixão dele. É a crucifixão dele. E então levantar o homem, o Filho do Homem, como a serpente no deserto, é o que aconteceu.
no deserto. Nicodemos sabia disto. Nicodemos, mestre da lei, sabia perfeitamente o capítulo 21 dos Números, onde quando o povo começou a revoltar contra Deus, havia serpentes venenosas que picavam a eles. E essas serpentes causavam febres tremendos e matavam a eles. E aqueles que olhavam para Moisés, Moisés colocou no haste dele, Deus mandou isto, uma serpente de bronze. Aqueles que, apesar de picados, olhavam para a serpente de bronze de Moisés, não morriam, a febre abaixava. Isto era um símbolo. Nicodemos sabia disto. A própria interpretação do livro de Números está no livro da sabedoria. Aí não estava a salvação em si, mas um símbolo da salvação. Aqui está sendo mostrado qual é este símbolo. A serpente de Moisés era um símbolo do Filho do Homem, também colocado numa vara, levantado. E como a serpente representava a morte, porque a serpente que picava as pessoas, eles precisavam olhar para a serpente de Moisés, a serpente de bronze de Moisés. Também a humanidade precisa olhar para a morte que matou a vida. E o próprio Deus, a vida, Ele diz, eu sou a vida, a verdade. Ele é a vida, e entretanto Ele foi morto. Mas ao aceitar a morte na humanidade dele, Ele não é apenas homem, Ele é o homem-Deus. Na humanidade dele separou seu corpo e a alma dele. Mas a humanidade, o corpo continua unido hipostaticamente a Deus. A alma continua unida hipostaticamente a Deus. Porque Ele é o homem-Deus. Tem duas naturezas, humana e divina. Na natureza humana Ele sofre a morte. Quando a morte, como que, dizem isto os padres da igreja, engoliu a vida, a morte foi destruída. E assim Ele destruiu a morte. Ele é a vida. Sendo morto, comprou para os homens que eram mortais, comprou para nós homens a vida. Não sei se está claro. E esta é a alegria nossa. Nós seres humanos, filhos de Adão e Eva, nascidos no pecado original, não teríamos o céu aberto para nós. Nós quase que nasceríamos para morrer. Morrer nesta terra e sobretudo morrer eternamente, ir para o inferno. E não há nada que nós podemos fazer que nos livraria disto. Não adianta jejuar, flagelar-se, fazer o que quiser. Porque todos os nossos atos têm valor finito. E para reparar uma ofensa infinita, uma ofensa contra Deus, os atos finitos não são suficientes. Por isso, todas as crenças, todas as tentativas, todas as flagelações, todas as leituras, não valem nada se Deus não tivesse morrido por nós. Ele, como homem-Deus, os atos dele têm valor infinito. Como homem, ele podia aplicar o sacrifício dele para os homens. Como Deus, o sacrifício dele tem valor infinito. E por isto, ele abre as portas do céu para nós. E aí está a alegria. Alegria, em primeiro lugar, que nós vamos para o céu. Quem recebeu a graça dele, quem ficou filho dele no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nesta hora a pessoa tornou-se filho de Deus, tem a porta do céu aberta para ele. Ela pode viver 10 anos, 20 anos, 70 anos, 120 anos. O que é isto perante a eternidade? Nada. É um piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. A alegria mesmo é o céu. Por isso esta igreja é muito bem construída. A igreja nos convida a olhar para o céu. Alegria só eterna? Não. É alegria já nesta terra. Porque a graça de Deus nos coloca numa posição já de ordem, de equilíbrio interior. É o que nosso Senhor Jesus Cristo diz para ele. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo, meus irmãos, minhas irmãs, a cada um de nós. Deus nos amou tanto que Ele não nos pode dar mais. Ele deu seu próprio Filho unigênito, um só com Ele na divindade. Ele não pode me dar mais, para que não morra todo quem nele crer, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele tem a vida eterna. São Paulo vai dizer isto, por isso, na segunda leitura, São Paulo aos Efésios.
Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. E por graças que sois salvos. E Ele continua, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou. Se vê que São Paulo está tentando mostrar o quanto Deus nos ama. Ele quase que atropeça nas palavras. Pela bondade de Deus. Deus é rico em misericórdia, bondade, misericórdia. Ele está tentando dizer, olha, alegrai-vos. Deus lhe ama tanto. Pela bondade com que Deus nos demonstrou em Jesus Cristo. Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu gratuitamente. O que é receber R$1 milhão? O que é receber um principado? Tudo vai passar. Imagine se um de nós é chamado para ser o primeiro homem da terra. Só com uma condição. Durante 35 anos. E durante esses 35 anos, por mais que isso tenha tudo, sua saúde vai ratear aos poucos. Os dentes vão cair, a coluna vai doer, sua inteligência vai não ter mais domínio sobre si, só vai precisar confiar em outros que talvez sejam ladrões, porque a grande parte dos outros não são confiáveis, e depois você vai morrer, vai virar pó. Dá alegria isto? Não. A alegria verdadeira é fazer a vontade de Deus e viver na graça dele agora. Por isso São Paulo diz, é pela graça que sois salvos. E é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então não importa que eu sou o primeiro ou eu sou o último. Se eu sou muito inteligente ou eu sou burro. Se eu sou rico ou pobre. Se eu sou belo ou feio. Que me importa tudo isto? Eu vou para o céu. E é dom de Deus, Ele me deu gratuitamente. Ah, mas eu era ruim. Não importa. Deus lhe perdoou. Aceita o perdão dele. Deixa-se salvar. E aí vem o problema. Se até lá estava tudo, era tão fácil. O problema é, tem que aceitar esta salvação. A alegria não é enfiada sobre nós. É oferecido a nós. Nós precisamos aceitá-la. É a segunda parte da conversa com Nicodemos. De fato, Deus, diz nosso Senhor Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo dele. Quem nele crê não é condenado, porque acreditou no nome do seu Filho unigênito. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do seu Filho. Então Deus não pode nos dar mais. Ele nos deu o próprio Filho. E o Filho dele se dá a nós em corpo, alma, sangue e divindade. Ele mesmo nos deu tudo. Nos deu a doutrina dele. A Santa Igreja continua ensinando a mesma doutrina dele. Nos deu o poder de santificar dele os sacramentos. Nos deu a mãe dele. Nos deu a ele mesmo na Eucaristia. Mas é necessário aceitar a ele. E quem não aceita a ele, continua nas trevas. Ora, o julgamento é este. A luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Aí está o mundo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Todo mundo buscando a felicidade, buscando a alegria. Quão poucos buscam a alegria onde ela pode ser achada, junto a Deus nosso Senhor. Por quê? Porque não querem mudar de vida. Não querem entrar na graça de Deus. Não querem sair das trevas e entrar na luz. Uma boa confissão. Mas para entrar na luz é necessário reconhecer: eu fiz tal coisa. Eu errei. E isto a pessoa não quer fazer. O orgulho humano, o apego aos pecados, faz com que a pessoa quer ficar nas trevas e não entrar na luz. E a liturgia de hoje nos dá a solução para todas as crises de depressão, tristeza, etc. Isso em todas as partes. Estou aqui no Brasil, na minha terra, lá na Índia, em qualquer parte do mundo, a depressão está espalhando por todas as partes. Por quê? Porque os homens amam mais as trevas.
E então buscam a felicidade no materialismo, no pragmatismo, numa carreira, nisto, naquilo, no pecado. E não na luz de Deus. E aí está a primeira leitura. É o templo. Deus quer construir o templo. Mas para isto é necessário aceitar a palavra dele. Ele manda aviso depois de aviso pelas bocas dos profetas. Em certo momento, não dá mais. Os inimigos acabam com o templo. Ele ainda promete reerguer o templo. Basta aceitar a palavra dele. A liturgia de hoje nos convoca a fazer um exame de consciência sobre como eu coloco a graça de Deus. Se eu perco minha carteira, que aflição. Se eu perco a graça de Deus, não vou confessar, ou nem vou confessar. Ou eu vivo na graça de Deus, mas meio periclitando entre o pecado mortal e a graça de Deus. Eu não tenho tempo para rezar, mas tenho tanto tempo para meu celular. Depois vou reclamar que a vida é triste, é difícil. Vou reclamar que eu estou nas trevas. A luz está aí. Eu escolhi viver nas trevas. Vamos pedir nesta missa de hoje esta graça de viver na luz, de sermos filhos da luz. Vamos pedir a Maria Santíssima que diz sim para a crucifixão do filho dela, para que nós tenhamos esta alegria. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que seque, como que é? Que prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém é minha alma em primeiro lugar. Mas Jerusalém também é a sociedade. Às vezes, hoje em dia, as pessoas estão preocupadas. Será que vai ter guerra? Será que a Rússia vai usar armas nucleares? Eu pergunto, se as pessoas não convertem-se e vivem na graça de Deus, que adianta isto ou aquilo? De uma forma ou outra, o mundo está indo de mal a pior. Aqui no Brasil mesmo, por enquanto não há período de guerra. Mas todo mundo sente que a sociedade está indo de mal a pior. Por quê? Porque os homens preferem as trevas à luz. Vamos pedir para nós, para nossas almas, nossas famílias, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, uma verdadeira conversão, viver na graça de Deus. O que Nossa Senhora prometeu em Fátima. Se o mundo se convertesse, entraria diretamente no reino dela. Se não se convertesse, muitas nações seriam aniquiladas. Vamos pedir para nós que este templo não seja destruído. Mas a condição para não destruir o templo é uma conversão. Vamos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele expulsou os vendilhões domingo passado. Hoje Ele nos convida, como Ele convidou Nicodemos, a viver na luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.